Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar o nosso estudo sobre mediunidade. Esse cartaz é da palestra de sábado, dia 3, uma palestra que a gente tem antes do AME. Será feita pelo nosso irmão Josimar sobre o Carnaval na visão espírita. O livro Nas Fronteiras da Loucura. Vou dar só um spoilerzinho. É um livro que é baseado num trabalho espírita feito na espiritualidade por Bezerra de Menezes, na cidade do Rio de Janeiro, na Semana do Carnaval. É um espetáculo, o livro, maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de ler o livro já vai ter uma noção com a palestra no sábado, mas o livro é sensacional. Mas vamos ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O título do capítulo é Clarividência e Clareaudiência. Continuando, Marcos deu início ao capítulo. Quem não estava aqui quarta-feira passada vai ficar um pouquinho no ar, mas a gente vai tentar esclarecer aquilo que a gente puder. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tá tranquilo, tá liberado. A gente vai tentar responder na medida do possível. Começando aqui no de hoje, eu tirei essa frase da quarta-feira passada, porque é interessante para a continuação do capítulo hoje, né? Clementino Fino, preparo da água medicamentosa, consagrou-lhe maior carinho aplicando espaços na região frontal. O que é isso? Quem esteve aqui quarta-feira passada, viu que o Marcos falou que o Clementino, eles colocaram um jarro na mesa, ele magnetizou a água e depois ele foi dar passe nos médiuns na reunião mediúnica, porque o trabalho é todo em cima de uma reunião mediúnica que o André Luiz e o colega dele, o Hilário, estão estudando uma reunião mediúnica. O instrutor deles dois é o Aulos. E o Clementino, ele é o mentor espiritual dessa reunião. Então, ele está dando passe nos médiuns, né? E a gente vai entender o porquê desse passe através da continuação do estudo hoje. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Isso é Hilário fazendo essa pergunta, porque o Hilário estava novato no estudo, o André Luiz já estava um pouquinho mais esclarecido, o Hilário ele ainda estava iniciando, então fazia Hilário espírito, né? Hilário espírito. Hilário espírito. Porque até a espiritualidade não dá todo o seu conhecimento. Exato. Não, a gente não passa a falar para o lado de lá e vira cientista, né? A gente tem que continuar aprendendo. Então, o Hilário faz essa pergunta. Então, o médium aqui, né? A pergunta é essa: o médium que vê os espíritos, que ouve os espíritos, ele está vendo e ouvindo, né? Com os olhos e com os ouvidos? Né? Essa é a pergunta do Hilário. Aulos acariciou-lhe a cabeça e assentou, quer dizer, fazendo carinho no aluno, né? Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o amplificador de som para os ouvidos. Simples aparelhos complementares, de complementação. Então a gente viu aqui que o olho, né, os olhos do médium, é como se fosse um óculos aqui para mim.
eu consigo enxergar bem porque estou usando óculos, né? E os olhos é só um complemento, né? Não é o instrumento específico de visão do médico. E a gente vai entender isso mais para frente. Toda percepção é mental. Toda percepção nossa é mental. Olha só esse trechinho do August. Surdos e cegos, na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Então, a pessoa mesmo cego, ou mesmo surdo, ele sendo médium, né, ele vai ver os espíritos. Ele vai ouvir, ele sendo surdo, né, fisicamente surdo, ele vai ouvir os espíritos. Eu achei interessante essa explicação do August. Eu me lembrei de duas coisas que se passaram comigo. Uma se passou direto comigo e a outra eu me lembrei da minha época de estudante. Quando ele fala ali sobre que toda percepção é mental, eu me lembrei que quando no colegial eu estudei ótica, a professora de ótica, ela quando estava falando sobre reflexão de raios e falando sobre como nós vemos como a luz penetra nos nossos olhos e como a imagem penetra, aí eu acho que quem teve essa explicação, ela mostra que a imagem, quando ela entra na bolinha do olho, depois ela atravessa, o raio atravessa atravessado. Aí no fundo, na nossa retina, a imagem está de cabeça para baixo. Ela forma na nossa retina a imagem de cabeça para baixo, não é assim, Eliezer? Né? O nosso cérebro é que desinverte a mensagem e mostra para a gente no normal. É a nossa mente que faz a decodificação da imagem. Senão a gente veria tudo de cabeça para baixo. Porque a reflexão é feita dessa maneira. Os raios que entram de cima, eles entram e atravessam para baixo, os que entram de baixo atravessam para cima. Então a imagem na retina fica invertida. E a nossa mente é que decodifica a imagem e a gente vê normalmente. E uma que se passou comigo foi que há uns anos atrás eu tive problema nos ouvidos e fui pego no exame de audiometria. Eu era maquinista e tinha que ter uma audição no mínimo 90%. Eu estava com 60% de audição. Né? E aí fui obrigado além de fazer uns exames para confirmar e tal, eu tive que operar os ouvidos. E o otorrino fez um teste comigo e hoje, né, depois com o estudo da doutrina espírita, eu fui entender por que eu consegui ouvir o teste dele. Ele pegou o diapasão, não sei se vocês conhecem o diapasão, ele é tipo um Y assim, e eles fazem o diapasão vibrar. Não é porque existe o diapasão de físico assim e o de sopro. O otorrino ele bateu o diapasão e encostou aqui, ó. E eu ouvi o diapasão. Quando ele batia o diapasão e ele chegava aqui, eu não ouvia nada. Mas se ele batesse o diapasão aqui e encostasse aqui, ó, eu ouvia. Por quê? O meu problema era no físico do ouvido. Aí, quando a onda entrava através do osso aqui para o cérebro decodificava, a minha mente decodificava e eu ouvia. Tanto que depois eu operei, botei a prótese nos 2 ouvidos, voltou ao normal. Eu tinha calo no osso que eles chamam de estapédio. Parece um estribozinho de cavalo. Eles têm no ouvido. Eu tinha calo ali
e tive que botar uma prótese nos 2 ouvidos. Mas voltando aqui para o nosso estudo. Então, a gente entende que o médium, ele não vê e não ouve nem pelo ouvido, nem pelos olhos. É a mente espiritual, é o nosso ser espiritual quem vê e quem ouve. É isso que o Paulo está dizendo ali para o Hilário. Continuando. Agora é uma parte técnica, né? A onda hertziana e o raio-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém especial, é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. O que ele quis dizer com isso? Que existem vibrações que nosso órgão não consegue ver. Esse termo aqui, hertziana, é proveniente de uma pesquisa de um alemão chamado... Deixa eu pegar aqui, porque o nome do cara é muito complicado. O nome dele é Heinrich Rudolf Hertz, um cientista alemão que descobriu que o som viaja através de ondas. E essa onda hertziana passou a ter esse nome porque ele montou uma medida para graduar essa vibração. Então, a onda vibrátil, ela faz uma parte negativa e uma parte positiva. Então, da parte negativa para a parte positiva, esse intervalo é chamado de um intervalo de onda e é a medida. É 1 Hz. Então, dependendo dessa distância, né, porque quando a onda é menor, a vibração é maior. Então, essa medida, por isso, tem esse nome por causa desse cientista. E o raio-x é luz, que é uma luz, é um raio de luz que atravessa uma porção de elementos na natureza, principalmente o corpo da gente. O raio-x ele só não atravessa a placa de chumbo. Eu acho que é só. Não tenho certeza não, mas eu acho que é só a placa de chumbo que ele não atravessa. Mas o restante tudo ele atravessa. E a gente não consegue ver. Então, como ele diz ali, a nossa fronteira de enxergar som e luz é muito limitada. A maioria dos sons a gente não ouve, por incrível que pareça, a nossa gradação de ouvido é muito pequena mesmo. Porque a gradação de ouvido, por exemplo, dos animais, principalmente dos cachorros, é muito maior do que a nossa. Eles ouvem sons abaixo da vibração nossa, que a gente não ouve, que eles ouvem com uma facilidade incrível. Os gatos também é a mesma coisa. Vocês em casa, você pode prestar atenção nisso, quem tem animalzinho, pode prestar atenção que às vezes você não escutou nada, mas ele, ó, levanta as orelhas assim, ó. Ele já ouviu. Os gatos, então, um ligeiro movimento. Vocês, as de lá de casa, elas às vezes ficam em cima da cama com a gente, elas estão tranquilas assim, de repente ela levanta a cabeça assim. Eu não ouvi nada, mas eles ouviram. A captação de som deles no ouvido é muito melhor que o nosso. Muito melhor mesmo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu acho que é bom, porque se a gente também escutasse tudo, ia ser complicado. E a luz é a mesma coisa, nós temos também um tamanho de refração de luz, tem até um certo tipo de claridade, a gente não vê e
acima também a gente não vê. Eu presto muita atenção nas minhas gatinhas. Elas, quando chega a noite, elas enxergam que é uma maravilha. Elas ficam, o habitat delas é a noite. À noite elas ficam tranquilas. Enquanto a gente está complicado para andar, porque está escuro, elas ficam com uma agilidade maravilhosa. Elas têm uma percepção de claridade muito superior à nossa. E a gente tem essas dificuldades. E é isso que o Alves passa para o... Vai. Ih, rapaz, a bateria está acabando. O negócio é saber qual é. Será que é esse? Não é esse, não é esse. Bom, continuando aqui. Meu companheiro usou o gesto de quem aproveita a lição, mas objetou reverente. Isso é dissertação do André Luiz, né? Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. O que é aquela palavra curial? É conveniente, apropriado. Quer dizer, ele está querendo saber se ela está vendo pelo processo apropriado nosso, de visão nosso. Se a Celina está vendo o mentor espiritual ali, do mesmo jeito que a gente consegue ver. Aí a resposta do Alves. Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Ela vê e acha que está vendo através da visão, porque ela está acostumada, nós estamos acostumados a isso. Então, quando você olha, o médium vidente, né? Quando ele olha e vê um espírito, ele pensa e age como se estivesse vendo com os olhos normais, carnais, né? Celina pensa ouvir o supervisor através de condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Então, quando o médium está vendo um espírito, ele acha que está vendo aquele espírito com os olhos do rosto. Mas se ele virar para outro lado, ele vai continuar vendo o espírito. Porque ele não está vendo com os olhos carnais. Então, não adianta você achar que as pessoas que não entendem o que está acontecendo e que são médiums, assim, aonde eu vou, esse espírito me acompanha. Não adianta eu olhar para lá que eu estou vendo ele, não adianta eu olhar para lá que eu estou vendo ele. Não acontece algo, você já não escutaram pessoas falarem isso? Né? Normalmente os esquizofrênicos eles falam, né? Mesmo fechando os olhos. Mesmo fechando os olhos. Porque não é com o olho carnal que você está vendo. Então, as pessoas que não entendem o que está acontecendo, principalmente em outras religiões, elas ficam desesperadas. E os médicos, psicólogos, como ela falou, chamam de esquizofrênicos. Porque para onde ele vira, ele está vendo. Ele fecha os olhos, ele vira para lá, ele pode estar vendo aquela pessoa, que ele acha que é uma pessoa, né? Encarnada, mas é um espírito. Como aquelas pessoas também, que não adianta tampar os ouvidos, que continuam ouvindo os irmãozinhos, principalmente os obsessores, ó, no ouvido dela. Por causa disso. Continuando. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro.
E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Então, o nosso cérebro, como eu falei, decodifica a imagem, mas quem está vendo mesmo é a nossa mente. É a nossa mente quem vê, é a nossa mente quem ouve. O nosso cérebro, ele faz a decodificação da mensagem. Não é o cérebro que vê, não são os nervos ópticos, os nervos auriculares que escutam, que veem. É a nossa mente que vê. Por isso é que não adianta você tentar bloquear, porque você não vai conseguir, porque é a mente que está. Esse olho que normalmente tem aqui na testa, já viu, né? Diante. Qual é a significação desse? É isso aí. Esse olho significa a visão da mente? Isso, é isso aí. Da dupla vista. É a chamada dupla vista. Eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm o conhecimento, não é questão de instrução, não, é conhecimento sobre a coisa conforme nós na doutrina espírita temos. Eu peguei um livro aqui outro dia, da Ana Bezan. Eu estava lendo, ela não é espírita, mas ela vê e ouve os espíritos e ela trabalha trabalhava, né, já desencarnou. Ela trabalhava fazendo cura através das mãos, o livro inclusive é esse, Cura através das mãos. E ela fala sobre isso, sobre o olho frontal, que ela chama que é o chakra frontal, que vê e que ouve, né, dentro do corpo das pessoas. Ela tem essa mediunidade. Ela não chama de mediunidade, ela dá outros nomes, porque ela não é espírita, então ela dá outros nomes a vários outros sintomas que ela sente, efeitos, ela dá outros nomes. Um deles é esse, ela consegue ver dentro do corpo da pessoa qual é o órgão que está doente, e ali ela põe as mãos e ela diz que o guia dela fala com ela o que ela tem que fazer e ela faz ali na hora ali. Ela diz ela, né, que ela, na hora que ela põe a mão sobre a pessoa, ela põe a mão e ela vê que a mão dela sai daqui, a parte espiritual do peixe dela sai e entra dentro do corpo da pessoa e mexe dentro do corpo, faz a operação. Verdade? Quando termina a operação, o mentor dela diz assim: recolhe as mãos que agora eu vou costurar. Aí ela recolhe a mão é de energia, a mão espiritual. Ela recolhe as mãos, através do pensamento mental, aí ela vê ele entrar com as mãos dele, costurar e sair. Ela conta isso no livro, não espetáculo no livro, achei interessantíssimo. E ela não é espírita, ela é uma cientista. Mas ela fala sobre esse olho, ela diz que é um olho, né? A gente está no espírito sabe que não é, né? Mas ela diz que é um olho que tem na testa que vê, né? É um chakra frontal. Para nós é um chakra frontal e é o espírito, nós que vemos. É a nossa mente que vê, né? E eles chamam assim. É uma outra maneira de visão, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma. Nos fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Tá aí, ó. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, nos fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Todos os nossos sentidos são espirituais. Todos os nossos sentidos são espirituais. Inclusive o chamado sexto sentido, que é a mediunidade. 1, 2, nós conhecemos, né, normalmente 5. Né, a visão, tato, audição, paladar, visão, paladar, tato, olfato.
tá? São espirituais. São colocados no corpo físico para que a gente aprenda a usar eles no mundo material. Tem um outro que também é físico, porque a mediunidade é orgânica, que é o sexto sentido, que é a mediunidade. E que a gente vai aprender a usar. Todos nós vamos aprender a usar. Muitos são médios muito ostensivos, né? Mas mesmo os médios ostensivos, eles ainda não sabem usar definitivamente mesmo a mediunidade. Tem que aprender a usar. Porque a mediunidade é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade, nós aqui encarnados, vamos lidar com os desencarnados como eu estou lidando aqui, como eu estou vendo vocês. No futuro vai ser assim. Você vai estar no mundo material encarnado, mas você vai viver os dois mundos ao mesmo tempo. Mas isso precisa de treinamento. E por isso a gente passa por longas reencarnações, treinando a mediunidade, para um dia a gente chegar nessa situação e não ficar maluco. Você precisa treinar para você não virar. Porque imagina agora, por exemplo, se eu estivesse vendo a quantidade de espíritos que estão aqui assistindo junto com a gente. Eu ia tremer. Eu ia tremer. Porque eu ia ver. Graças a Deus, eu começo as minhas falas, mas eu nem presto muita atenção nisso. Imagina eu aqui falando e prestando atenção que aqui do meu lado, aqui assistindo a gente, trabalhando com a gente, espíritos de alto grau de espiritualidade. Eu estaria cheio de dedo para falar, estaria cheio de medo. Cara, esse irmão tem uma iluminação enorme, é um espírito top. E o que eu falar aqui, o que eu vou falar? Vai ser o caso, por exemplo, que eu já contei aqui uma vez, que a palestrante chegou para falar, uma das primeiras palestras dela no Centro Espírita. Aí ela, quando ela levantou para falar, que ela viu que o Divaldo estava sentado na plateia. Aí ela começou, o que eu vou falar para o Divaldo? Né? Você treina na base. Então, graças a Deus eu não vejo, não sei se eles estão aqui. Então, a gente vai um dia viver os dois mundos ao mesmo tempo. A mediunidade vai ser tão aflorada no ser humano que ele vai... O encarnado pode vir em espírito? O encarnado pode vir em espírito? Pode. Se estiver dormindo, pode. Porque no caso ela viu o Divaldo, né? O Divaldo também. Não, mas o Divaldo está encarnado. Então, o Divaldo está encarnado. Ela não tinha visto que ele tinha entrado, estava na plateia assistindo ela. Tá, agora entendi. Ele estava na plateia. Ele estava na plateia. E era uma das primeiras palestras dela numa casa grande. A casa dela de espírito, uma casa pequenininha. Aí ela foi convidada para fazer uma palestra numa casa espírita grande. Aí ela foi, era aniversário da casa. Ele tinha convidado o Divaldo para assistir. E o Divaldo tinha chegado, tinha sentado lá e ela não prestou atenção. Ela entrou e não sentou na mesa e tal. Quando ela levantou para começar a palestra, ela viu o Divaldo na plateia. Imagina. A gente vai tremer mesmo, né? Bom, continuando aqui. Sorrindo ajuntou. Vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite durante o sono, vendo e ouvindo a despeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência que chamam vida de sonho. Então você está dormindo, você não sabe, você não vê nos sonhos, você ouve, você fala, você conversa com outros irmãos. Está dormindo. Os olhos estão fechados, os ouvidos estão inertes. Na inércia você está dormindo. Mas você lá no sonho, você conversou, você falou, você abraçou, você viu. Só pode ser com a parte espiritual nossa, que é a nossa mente, né? Somos receptores. E baixando o tom de voz, acrescentou. Somos receptores de reduzida capacidade. Olha só esse trecho, ó. Somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inúmeras formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo.
captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Nós somos um pontinho. Nós estamos ainda no começo. Nós temos muito para evoluir, para chegar ao ponto de estar no mundo encarnado e saber o que cada um está pensando. A gente tem condição de fazer isso hoje? A gente não tem condição, nem nós, de pensarmos, quanto mais de lermos o pensamento dos outros. Quem fazia isso? Jesus. Então, por isso, ele podia dizer: atire a primeira pedra e não tiver pecado. Ele leu a mente de todo mundo ali. Quando ele abaixou e começou a riscar no chão assim, todo mundo achou que ele estava ali fingindo que estava fazendo alguma coisa. Nada. Ele abaixou ali e começou a fingir que estava riscando, mas ele estava lendo a mente de todo mundo. Então, viu que todo mundo ali era pecador. Então, ele podia dizer: jogue a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque ele sabia que todo mundo ali tinha. Ele leu a mente de todo mundo. É uma observação. Às vezes a gente tem uma afinidade com a pessoa e de repente a gente fala alguma coisa que a pessoa já tinha pensado naquilo. Assim, o segundo é essa telepatia que a gente tem. A gente já está avançado com isso, é que a gente não consegue perceber ainda. Mas eu tenho muito isso, eu e meu marido, a gente volta e meia, eu estou pensando uma coisa, eles falam o que eu estou pensando. Isso é interessante. É a convivência, né? Parece que é a mesma faixa que você está. A convivência espiritual entre as pessoas faz com que isso aconteça. Tem um colega, tem um irmão nosso aqui, que outro dia, quando ele pegou o celular, não sei porque ele pegou o celular, quando ele olhou, as coisas ali estavam tocando para ele. Tem isso. Alguma, né? Exato. Antes de você fazer qualquer ação, você pensou. Quando você pensou, se a pessoa estiver ligada mentalmente, espiritualmente com você, ela vai sentir, pelo menos, que você está pensando nela. E automaticamente você faz algum gesto, né, de que você entendeu, que você... Você manda mensagem. Exato. Mas eu espero que isso ainda demore um pouco para a gente fazer direto. Olha, isso está rápido. Vai lembrando, né? Porque, olha, vai ser muito problema você andar na rua e ler o que as pessoas estão pensando de você. Vai ser complicado, hein? Mas olha que a gente até sabe, é que às vezes a gente deixa pra lá. Deixa eu falar. Tá certo. Continuando aqui. Decorreram mais alguns instantes. Centralizemos mais a atenção à prece. Interessante esse trechinho. Decorreram mais alguns instantes. Aí, uma fala. Centralizemos mais a atenção na prece, adestrando-lhes para o serviço do bem. Olha só quem disse essa frase. Essa frase foi pronunciada por Clementino, em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Foi o mentor espiritual que falou isso para o grupo mediúnico. No caso ali, para eles era tranquilo, espíritos, eles ouviram diretamente da boca do Clementino, né? Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médios mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Isso, no caso, a Celina. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Tipos de médium completamente diferentes um do outro. Dona Celina
Ó, num nível bem alto, assimilando bem o que o mentor espiritual falava. A dona Eugênia, querendo aprender, querendo ser útil, procurando ali estar concentrada no trabalho. E o Castro ainda está, vamos dizer assim, meio relapso no trabalho mediúnico que ele precisa fazer. Com permissão do supervisor, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementina, os 3 médios, cada qual a seu modo, lhe acusavam a presença. Quer dizer, cada médium viu ele de um ângulo diferente, de uma maneira diferente, numa situação diferente. Aí a gente vai lá atrás. Não, vamos pôr mais um slide aqui, depois a gente... Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, a maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se distinguisse imperfeitamente, através de um lençol de nebulosidade. É aquele médico que consegue ver os espíritos, mas embaçado, não tem nitidez. A Celina não, ela via, como eu estou vendo aqui vocês, ela via os espíritos. Através do lençol. E Castro, olha só, o Castro, embora visse com perfeição, quer dizer, ele era bom de visão, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Ele era bom médio vidente, ele via os espíritos do mesmo jeito que nós aqui vemos uns aos outros. Ele via, mas ele não estava nem aí para a disciplina como médium. E aí a gente vai lá atrás, no estudo de quarta-feira, eu trouxe esse pedacinho para a gente entender esse trecho. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais, espírito que eu falo, espírito encarnados, tá? Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, cada um médium, cada um que encarnado, dependendo das atitudes, da maneira de ser, do que faz na vida, do jeito que é, vai conseguir ver os espíritos do seu jeito. Ah, mas eu não consigo ver o mentor espiritual. Não tem capacidade para isso. Melhora um pouco, estuda mais um pouco, muda a tua maneira de ser, a tua maneira de agir, tu vai ver ele. Mas enquanto você não chegar a esse ponto, você não vai ver o mentor. Tu vai ver os espíritos sofredores, tem o mesmo nível teu de vibração. Pô, mas eu só vejo espíritos sofredores. Fazer o quê, né? A tua vibração é essa? Melhora a tua vibração e você vai ver o teu mentor espiritual. Agora, você não vai pedir ao teu mentor espiritual para ele baixar estupidamente a vibração dele para você ver ele. A não ser que ele tenha algo de extrema importância para falar para tu. Senão ele não vai fazer isso. E mesmo assim ele vai usar uma outra pessoa. Não, é possível. Não, mas ele pode fazer se quiser. A gente vê mesmo, quando André Luiz vai fazer visita no umbral, que eles dizem, os mentores espirituais, eles vão baixar a vibração para a gente ficar no nível deles, para a gente ficar parecido com eles, para não chamar atenção. Então, como é que nós, aqui encarnados, com um espírito problemático, a gente cheio de defeitos, a gente vai querer ver um mentor espiritual com uma vibração mais alta que a nossa? Sem chance, precisamos melhorar. Aí, a partir que a gente melhore, aí a gente vira um Chico Xavier e conseguia ver Emmanuel. Assim como eu estou vendo vocês aqui. Conversava com Emmanuel assim. Mas precisa dedicação e disciplina. É o último slide nosso. A possibilidade de Celina e Castro na clarividência e na claudiência são, por enquanto, mais baixa que em nossa irmã Eugênia, escreve seu August Prestigul. Vendo, Celina e o Castro, eles viam com mais precisão do que a Eugênia. Acho
acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar a presença com analogia de observações, porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Então, eles estão usando, mais ou menos, para nós aqui seria como se fosse um capoete. Você usar aquilo como muleta para fazer as coisas. Como eles não têm ainda a capacidade, né, e o entendimento de que eles não precisam dos olhos carnais e dos ouvidos para ver e ouvir a espiritualidade, eles fazem com que a coisa funcione como se eles estivessem vendo com os olhos da carne e ouvindo com os ouvidos. Mas a gente sabe, através do espírito, que se a gente continuar treinando, continuar evoluindo, desenvolvendo a nossa capacidade mediúnica, a gente não vai precisar virar o rosto para olhar o espírito que está aqui e nem vai precisar aguçar os ouvidos para ouvir o que eles estão falando. Basta a gente se concentrar que a gente vai ouvir ou vai ver o que eles precisam passar para nós. Bom, infelizmente é o horário extinguiu-se, eu passei um pouquinho, mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Então vamos encerrar.